Por que eu falo de cangaço? Porque a história foi contada do final para o começo. Aí muita coisa ficou sem lógica. Muita gente acreditou e acredita que falar sobre o cangaço é somente andar naqueles lugares onde o Virgulino, o famoso Lampião, rei do cangaço, passou. Na verdade, não. Na verdade, a pessoa que quer estudar precisa ir à fonte, precisa saber, não do final da história. Se não souber do início, não vai adiantar nada. Portanto, precisa ir em Nazaré do Pico, que é o lugar onde o Virgulino passou parte de sua vida entre Vila Bela, atual Serra Talhada, e Poço Negro. Lá no Poço Negro ainda existem os escombros da casa dos pais de Virgulino. Mais para o lado de Serra Talhada, um pouco mais adiante, existe a casa onde Jacosa, a avó do Virgulino, morou. E foi naquela casa que hoje é o museu. Restauraram aquela casinha pequenininha de sala e quarto, né? Restauraram e colocaram algumas peças de época, mas nenhuma delas pertenceu à avó de Virgulino. Por quê, gente? Porque o Virgulino, ali naquela região, era um assombro. Ninguém queria saber da história de Virgulino. Por quê? Porque Virgulino foi uma pessoa muito cruel, foi uma pessoa que matava por qualquer coisa, por vontade mesmo, porque era um psicopata. Então, ele praticava grandes atrocidades, ele tocava fogo nos animais, nas pessoas. E então, ele, depois que sai de Pernambuco, aí ele já está feito na arte de matar, porque desde pequeno que o Virgulino já era perverso. A gente conhece uma personalidade de uma pessoa psicopática quando ele ou ela, né? Porque existem homens e mulheres psicopatas, né? Mas logo no início, quando você observa uma criança que faz uma malvadeza, né? Que pega um animalzinho, como o Virgulino fazia, segundo se sabe, qualquer criança que maltrata os animais, que pegam assim, os bichinhos cortam as orelhas. Eu queria ver como era que ele ia ficar, né? O bichinho do animal, às vezes pode ser um gatinho, um cachorro, um bode, um cabrito, qualquer coisa aí, gente. Então, um cavalo, as pessoas surram muito os animais. O Virgulino gostava muito de surrar os animais. Ele era almocreve e era domador de bestas, cavalos, de boi. Boi brabo era uma beleza para Virgulino, porque ele montava e não caía não, viu, gente? Segundo eu fiquei sabendo lá em Nazaré do Pico, da nossa família, que conviveu com o Virgulino, ele tinha esse instinto de perversidade, era um perverso, né? Ele pegava os animaizinhos, ele cortava as orelhas, cortava o rabinho, a cauda do animal, ele furava os olhos dos animais. Gente, uma pessoa dessa não pode ser taxada de herói, né? Agora, ele pegava as pessoas também, extorquia, roubava. Então, com isso, ele foi se aperfeiçoando ficando mais habilidoso, mentindo. Em todo canto que ele chegava, ele mentia. Ele dizia que era o que não era. Ele era muito narcisista, né? Então, o Virgulino, ele foi do tipo serial killer, né? E ele passou uma parte de sua vida ali entre Vila Bela, atual Serra Talhada, e Floresta do Navio, mais precisamente em Nazaré do Pico. Vai em Nazaré do Pico
e procura ver, conhecer o casario de lá, onde moraram, ainda hoje está preservada a vila, viu, gente? Para vocês conhecerem, saberem onde foi a casa de Odilon Flor, dos irmãos Flor, né? Onde foi a casa de Manuel Neto. Manuel Neto tem a foto dele aqui, certo? Lá tem a filha dele, lá em Nazaré, Margarida, né? E vocês vão ficar sabendo da história do Virgulino Lampião, rei do cangaço, a partir dali, de Poço do Negro, que... Por que Poço do Negro, gente? Às vezes as pessoas perguntam por que Poço do Negro. É o seguinte, tinha um lugar lá, um riacho assim, né? De época, né? E então, dizem que um escravo, à época da escravidão, caiu nesse poço, nesse riacho, e morreu afogado. Então, o lugar hoje é denominado Poço do Negro, é uma comunidade que tem lá, você anda mais ou menos 2,5 km a 3 de Nazaré, da Vila de Nazaré do Pico até o Poço do Negro. Aí lá você vai encontrar a casa dos pais de Lampião. Ele, quer dizer, não vai encontrar a casa mesmo, vai encontrar os tijolos, porque a casa foi demolida, mas ainda tem os tijolos. Então, Nazaré do Pico foi palco de grandes lutas, assim, porque a família tinha que expulsar o Virgulino. O Virgulino era um psicopata. Ele queria tocar fogo em Nazaré do Pico, mas não conseguiu. É por isso que ele canta, né? Ele cantava, né? Só não tomo Nazaré porque só não fico em Nazaré porque não posso tomar. Então, ele não conseguiu tomar Nazaré do Pico, graças a esse daqui e aos nossos parentes, os parentes de Manuel Neto. Vai em Nazaré do Pico, lá você vai saber da história do Virgulino, contada do início da vida de Virgulino para frente, e não do final para o início. Não, a gente precisa conhecer a história do cangaço a partir do lugar chamado Nazaré do Pico, até por sinal, tem o Pico de Nazaré, onde Virgulino costumava se esconder. Ele subia aquela serra do Pico e ficava lá em cima, e para encontrar o cangaceiro do jeito do Virgulino, um psicopata, não era fácil não. As forças volantes, os nazarenos, realmente, para conseguir expulsar o Virgulino, deu trabalho mesmo, porque psicopata não é fácil, gente. Estuda aí e vai em Nazaré do Pico, tá?